Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, o texto de hoje é Jeremias, capítulo 25, em que nós vamos ver um resumo geral do livro de Jeremias. Desde o início do seu ministério, ele relembra quando ainda jovem ele começou a ministrar durante o reinado de Josias, que foi um bom rei de Judá, que temeu ao Senhor, e depois dele mais 4 reis que, na verdade, andaram fora dos caminhos do Senhor. E Jeremias, após chamar o povo ao arrependimento e não ser ouvido por eles, Jeremias vai anunciar, conforme o Senhor lhe disse, que aquele povo da região de Judá seria levado para o cativeiro na Babilônia, e lá eles passariam 70 anos, mas depois o Senhor os traria de volta, restaurando-os, dando a essa nova geração um novo coração, para de fato desfrutarem as bênçãos de Deus e serem como Israel foi chamado para ser uma bênção para todas as nações. Então, nesse capítulo, é uma leitura de aproximadamente 6 minutos, te convidamos a acompanhar conosco até o final. Nós vamos ver um bom panorama do livro de Jeremias como um todo. E ao final dessa leitura, queremos orar também por essa nova semana que estamos iniciando. Vamos apresentar a sua família e juntamente com você concordar com os seus motivos de oração. Sim, então vamos orar então para que Deus abra o nosso entendimento. Amém. Quando eu li esse texto, preparando para a live, a única palavra que me vinha era agora estreitou. Depois de tanto tempo, Deus avisando, falando para o povo voltar o coração a Ele, agora chegou o momento daquelas palavras virem e se tornarem realidade na vida daquele povo. E que Deus nos livre de tudo aquilo que Ele tem talvez tentado falar conosco, e nós não temos dado os ouvidos, não temos voltado o nosso coração a Ele. Então, que nós possamos ter discernimento, entendimento nessa palavra de hoje, relembrando, como o Tiago disse, tudo aquilo que o profeta já vinha falando para o povo, e que Deus possa trazer temor no nosso coração e possa nos falar também aquilo, como que nós podemos aplicar essa palavra nas nossas vidas. Então, vamos orar. Pai, obrigado por esse novo dia, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Na Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós recebemos, Pai, desse favor, dessa graça, dessa bênção que só o Senhor pode nos dar. E colocamos as nossas vidas e as nossas famílias diante de Ti, pedindo, Pai, fala conosco, que os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra e para arrepender dos nossos maus caminhos. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então a leitura de Jeremias, capítulo 25, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: Durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. Eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Nós lemos no 1º capítulo de Jeremias que quando o Senhor o chamou, ele disse que o havia escolhido desde o ventre da sua mãe para ser um profeta às nações. Jeremias temeu porque ele era muito jovem. Mas o Senhor lhe disse: não tema o fato de você ser jovem, porque você vai falar todas as palavras que eu te der para entregar ao meu povo. E Deus já o alertou também de que o povo não ouviria as palavras de Jeremias. Mas o Senhor estava no seu amor leal, na sua fidelidade para com a sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó, ao rei Davi. Deus estava tentando mais uma vez falar ao povo, trazer o povo de volta ao arrependimento. Mas nós temos visto até aqui que Jeremias profetizou, anunciou as visões, as percepções proféticas que ele teve, mas o povo não lhe deu ouvido. Ao contrário, tentaram persegui-lo e matá-lo, porque ele estava anunciando as palavras do Senhor que aquele povo da sua geração não queria ouvir. O verso 4 diz assim: Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram nem lhes deram atenção, quando disseram: converta-te cada um do seu caminho mau e de suas más obras,
e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Então Deus estava avisando ao povo que eles estavam ali usufruindo daquela terra boa que Deus tinha prometido e dado a eles. Mas quando eles chegaram naquela terra, eles começaram a se prostituir, eles começaram a ter outros deuses, a ter muita idolatria, como nós já temos lido há tanto tempo, desde Isaías e agora Jeremias avisando o povo para eles se converterem dos caminhos, mas o povo não dava atenção. Eles estavam indo pelos caminhos que eles achavam bons, mas não ouviam os servos do Senhor. Sim, interessante, novamente fala os meus profetas, os meus servos. Os profetas eram servos do Senhor para anunciar a palavra de Deus, não pessoas com um título ou com um dom especial para si próprios, mas para servir o Senhor abençoando o seu povo. Não é diferente hoje. No verso 7, o Senhor segue dizendo: mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, e os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente, e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis, e eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho de minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Quando eles o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. Certamente Jeremias está anunciando uma visão espiritual, uma visão profética que ele viu, em que o Senhor lhe dava um cálice e ele tomava esse cálice das mãos do Senhor e o entregava às nações, representando a mensagem de juízo que Jeremias entregaria a essas nações. Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus ídolos, e seus líderes, todo o seu povo e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, de Escalon, Gaz, Ecrom, e o povo que restou em Asdod, Edom, Moabe e os amonitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis da ilha e das terras além do mar, Dedã, Temá, Bus e todos os que rapam a cabeça, e os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri e de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, uns após o outro, e todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesaque também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem,
caiam e não mais se levantem, por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Israel e o povo de Deus havia feito alianças. Claramente nós já lemos várias vezes com o Egito, mas também com povos ao redor. Por isso se prostituíram, na linguagem que Jeremias usou, esse termo prostituição, não como um homem que se envolve com uma mulher, mas como um povo dedicado a Deus que se envolveu com os ídolos inúteis daquelas outras nações. E a promessa do Senhor é de que ele traria juízo não só sobre a região de Judá, mas sobre todos os povos ao redor. Verso 30. E você profetize todas essas palavras contra eles, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja na sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita com os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores. Rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia de matança e de sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouvem-se gritos dos pastores e lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu da sua toca e a terra deles ficou devastada, por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Jeremias declarou, como nós vemos um bom resumo nesse capítulo 25, uma palavra de juízo do Senhor, tanto ao seu povo em Judá, como às nações ao redor. Por isso ele não teve um ministério fácil. Jeremias não estava falando uma palavra de prosperidade, ele não estava anunciando algo que a sua audiência, os seus ouvintes queriam ouvir dele. E ele lamentou, como nós já vimos nas semanas anteriores, sobre esse chamado, porque ele deveria anunciar palavras, sendo que o povo não queria ouvir. Por que ele teria que declarar juízos e palavras tão duras a ponto dos líderes, dos sacerdotes do seu povo quererem perseguir e até mesmo tirar a vida de Jeremias? Mas ele estava como profeta, servo do Senhor, alinhando seu coração ao coração de Deus para declarar àqueles povos que o Senhor não estava satisfeito com a conduta deles. Deus exigia justiça, Deus queria ver a verdade, especialmente ele queria que o seu povo Israel fosse uma bênção para os povos ao redor. E por isso não acontecer, pelo chamado do Senhor não ser atendido, Jeremias anunciou então em nome do Senhor um período de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Agora observe que ao mesmo tempo em que Jeremias disse que Nabucodonosor, rei da Babilônia, era um servo do Senhor para executar aquele juízo, também disse que no final dos 70 anos o Senhor trataria e castigaria Nabucodonosor. Então a gente vê ao mesmo tempo que quando uma pessoa é um instrumento nas mãos de Deus, isso não necessariamente significa que aquela pessoa está agradando a Deus. Por outro lado, nós vemos que quando uma pessoa de fato é um servo de Deus, que está agradando o Senhor, muitas vezes essa pessoa, como o profeta Jeremias, vai sofrer e passar momentos de dificuldade. Então, o que de fato revela se uma pessoa é um servo de Deus ou não, se uma pessoa está agradando o coração de Deus ou não, não é a sua influência, a quantidade de líderes que essa pessoa tem debaixo da sua influência, o seu poder, a sua riqueza, mas sim o quanto essa pessoa está comprometida com a justiça de Deus,
com a verdade do Senhor. Esse é o chamado do profeta Jeremias, que serve para a minha família e para a sua família. Que nós possamos hoje, mais do que amar esse mundo, a influência, a riqueza, grandes lideranças, que nós possamos nos aquietar na presença do Senhor para ouvirmos as palavras dele, sejam quais forem, agradáveis ou desagradáveis, fáceis ou difíceis, e que o nosso compromisso, da nossa família, seja com a verdade, com a justiça de Deus, com o compromisso de amar o nosso próximo, de servir aqueles ao nosso redor e assim sermos de fato servos e representantes do Senhor na nossa comunidade. Consequentemente, nós vamos experimentar da satisfação, da paz, da bênção que só o nosso Deus pode dar, o que é muito melhor do que riquezas ou qualquer influência que esse mundo pode oferecer. Sim, o nosso período de vida aqui na Terra, até o dia que Deus escolheu, o nosso dia, são poucos comparados com a eternidade, com o futuro que Deus tem para nós. Então, muitas vezes nós podemos olhar a vida de uma pessoa num período de 1, 2, 3, 4 anos. Aqui, no caso da Babilônia, seria um período de 70 anos que o povo estaria lá cativo, mas Deus tinha promessas, tinha prosperidade, tinha uma nova vida para o povo, muito além daqueles 70 anos, que parece uma eternidade, porque eu não cheguei nos 70 anos, ainda falta alguns anos para chegar, talvez você não chegou nos 70 anos, então imagina, toda a nossa vida ainda não era o tempo que aquele povo, que as gerações iriam nascer, geração após geração dentro daquele tempo de cativeiro, mas aquilo não era o que definia as promessas, os planos, o que Deus tinha para aquele povo. Então, talvez você esteja passando numa fase difícil, numa estação difícil da sua vida, mas isso não é o que Deus tem para você, não é o que Deus fala, não é o fim, não é essa limitação de tempo, mas Deus tem muito mais. Talvez você esteja passando num momento muito próspero e é no momento da prosperidade que nós temos que continuar firmes, olhando para o Senhor, sendo fiéis ao Senhor, porque nós vemos tudo isso que está acontecendo. Deus enviou Jeremias, ele já estava há mais de 20 anos trazendo a palavra do Senhor, falando: vocês estão aqui nessa terra boa, vocês estão desfrutando dessa promessa nesse tempo de paz, mas veja os teus caminhos, vocês estão fazendo alianças que não são corretas. Então nós temos que ter a esperança no momento difícil, mas também guardar os nossos corações. Amém. No momento de prosperidade, no momento onde parece que tudo está naquele pasto calmo. Até mesmo a palavra veio para os pastores, que naqueles pastos tranquilos e calmos. Então nós temos que sempre estar olhando para o Senhor, sabendo que Ele é aquele que cuida das nossas vidas, Ele que nos ajuda, tanto no momento difícil, e está ali provendo prosperidade também. Então, que os nossos olhos não saiam deles, que o nosso coração esteja juntinho dele, que os nossos corações estejam guardados em Deus. Sim, amém. Servimos um Deus fiel, um Deus justo, e Jesus nos disse que tudo passará na terra, mas as suas palavras jamais passarão. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Sim. Pai, nós te damos graças pela sua bondade e seu amor leal, e a lembrança através dessa leitura do profeta Jeremias de que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Sim, mesmo Pai, quando o Senhor é severo, mesmo quando o Senhor executa o juízo, o Senhor está fazendo o que é bom, e em todo o tempo o Senhor é bom. Por isso te damos graças, sim, te agradecemos, Senhor, por todas as tuas bênçãos e pelo futuro que o Senhor tem preparado para nós. Nós rendemos nossos corações ao Senhor e clamamos pela tua misericórdia. Clamamos hoje o perdão dos nossos pecados e entregamos ao Senhor a nossa família, os nossos filhos, aqueles que têm os seus netos, cada causa e cada motivo de oração. Amém, que são agora apresentados em oração diante do Senhor. Esse sofrimento, essa dor no coração dessa pessoa que ora conosco, Senhor, esses nomes mencionados diante do Senhor, esse desespero colocado diante do Senhor de uma pessoa que já não sabe mais o que fazer. Nós entregamos ao Senhor, sabendo que o Senhor é fiel, um Deus que torna possível o que é o impossível, amém, que abre portas onde Senhor, não há portas, que muda a nossa história para que o nome do Senhor seja glorificado. Pedimos a tua ajuda, oramos por sabedoria e por clareza para as decisões, escolhas que temos no dia de hoje, nessa semana que hoje iniciamos. Pedimos, Pai, a tua bênção sobre cada família representada por essa pessoa que ora conosco agora. Pedimos que o Senhor abençoe essa nova semana, nos dê da tua paz, das direções do teu Espírito Santo, para que nós possamos, de fato, Pai, viver a justiça que não é nossa, mas a justiça do Senhor pela fé. Viver, Pai,
com compromisso com a verdade, com aquilo que agrada ao Senhor, viver de modo a sermos uma bênção para todos ao nosso redor. Sim, Ajuda-nos, Pai, a nós e a nossa família a estarmos totalmente alinhados com o Teu coração, atentos às prioridades do Senhor para essa semana. Amém. E vivendo o Assim melhor seja, meu Pai. que o Senhor tem preparado para nós. Nós declaramos sobre essa pessoa que ora conosco a Tua paz e a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores. Entregamos ao Senhor nossos motivos de oração Recebe e nossas cada ações de deles, graças, meu Pai. e oramos com fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um Graças dia a Deus. muito abençoado. Nós amamos estar aqui Seja. com vocês. Que Deus sempre tenha o nosso coração e guarde os nossos corações em Cristo Amém. Jesus. Assim seja. Obrigado por compartilhar essa ministração, essa oração com alguém de quem você se lembra agora. E nós nos veremos amanhã. Deus os abençoe e nós amamos vocês. Um abração.